A gente já tem dentro do nosso ecossistema mais de 2.000 jovens líderes, que vêm de mais de 17 países. Então, é muita gente, gente. É uma galera muito galera, é muita gente mesmo. E um espaço muito legal para que você conheça essas diferentes lideranças. Às vezes você acha gente que está literalmente trabalhando no mesmo problema que você quer trabalhar, tipo, para resolver, e que você nunca teria ouvido falar se não fosse por um ecossistema, um ambiente assim, que todo mundo está juntinho. 70% da galera que participa da Lala vem de comunidades subrepresentadas nas posições de poder na América Latina. E com isso a gente tenta demonstrar tanto questões étnico-sociais, quanto também econômicas, quanto também de localidade. Então, a Lala, felizmente, o que faz a Lala mais bonita e mais especial e mais transformadora é essa diversidade de gente que tem aqui. Eu gosto de um exemplo também um pouco mais bobo, mas para mim tão importante quanto. Mas na Lala tem gente que quer ser astronauta e tem gente igual eu que quando vejo uma conta de matemática desde que eu saí da escola me dá vontade de chorar. Então é um ambiente realmente muito diverso em que você tem a oportunidade de aprender muito com a galera. 56% da galera que faz parte do nosso ecossistema já trabalharam, colaboraram, desenvolveram um projeto de impacto social fora desse, né? Porque a Lala também é um projeto de impacto social, mas para além da Lala. E um fato que me alegra muito dizer que nossa prioridade é sempre o acesso. Então, 90% da galera que participa recebe algum tipo de ajuda financeira, seja uma bolsa, seja o treinamento para arrecadação de fundos. Então, é um espaço. A gente quer você aqui, cara. Se você passar, passou, você vai participar da Lava. E mais de 85.000 pessoas já foram impactadas indiretamente através desses projetos desenvolvidos por 56% dos nossos alunos. Então, com isso, a gente quer dizer a galera que eles atendem com esses projetos, a galera que segue eles nas redes sociais desses projetos. Então, qualquer um que foi direta ou indiretamente impactado com esses projetos está contado aí. Agora é sobre os acampamentos virtuais e presenciais, o que é uma novidadezinha, não uma novidadezinha, mas um comeback, tal qual um artista pop. Voltamos aí com as duas modalidades, o que é muito especial para a Lala também. E resumindo o resumo do resumo, mas esses acampamentos duram de 5 a 7 dias, dependendo se eles são online ou presencial, e eles fornecem as ferramentas, o apoio e a capacitação que você precisa para fazer uma transformação social ainda mais profunda, porque a gente não quer dizer que você não faz essa transformação, mas ter todo esse apoio e essa galera junto com você, com certeza vai te ajudar ainda mais. E esses acampamentos, também, outra forma de inclusão. Gente, vocês vão perceber, eu sei que o trabalho na Lala pode parecer assim, ela só está falando porque ela trabalha, mas eu fico feliz de falar porque eu realmente acredito no que a gente faz. Então, algo que eu gosto muito é de falar que todos os nossos projetos, iniciativas, eles são desenvolvidos nas 3 línguas. Como vocês devem ter visto na rede social, a gente está tendo essa semana a Open Week em português, mas simultaneamente também em espanhol. Então, é um ambiente, qualquer que seja a língua em que você se sente melhor e mais confortável falando, tem a galera da Lala para você também. E aí, cara, esses aqui são alguns dos pontos que a gente pincelou ali das coisas que você vai encontrar dentro dos camps. Esses acampamentos te ajudam a desenvolver aquela habilidade de discurso público. Por quê? Às vezes a gente tem uma boa ideia, mas vender o peixe é muito importante. A gente tem que saber contar essa ideia. A gente aprende essas melhores práticas para criar uma comunidade à distância, porque mesmo que você participe de um acampamento presencial, a galera vai vir de todos os lugares da América Latina e você tem que aprender a manter essa comunidade depois desses acampamentos. A gente ajuda você a ser parte desses movimentos de liderança juvenil dentro da América Latina, que são múltiplos, que atendem diferentes frontes e que apelam para pessoas diferentes. Então, são muitos movimentos dentro de um movimento só. Você explora essa inovação social baseada em evidência, ou seja, você viu o problema e você quer resolvê-lo. Um acesso a uma rede global de agentes, que é isso que a gente vai falar para vocês hoje, porque começa com a galera do seu camp, os convidados do seu acampamento, mas vai muito além disso. E também tem aquela parte de aprendizagem socioemocional, porque para você liderar os outros, é essencial que você se lidere um pouquinho também, né, gente? Porque se a gente não cuidar da gente, como é que a gente cuida de todo mundo? Aí, Bia, não a Bia Vasconcelos, a Bia Santoni, você quer falar, tipo, brevemente, tipo, algo que você gostou muito durante o seu acampamento? Acho que você pode citar alguma coisa, eu cito uma, e a Bianca, se tiver aí, a Vasconcelos, também vai citar um. Tô aqui. É que a minha câmera tá com um probleminha, mas Sem pode. problema, amiga. Vai lá, a primeira Bianca é a Santoni, aí depois eu vou e depois a Bianca Vasconcelos. Beleza, obrigada, Ju.
Eu vou dar uma trapaceada um pouquinho, vou falar de uma coisa que eu gostei do último acampamento que fiz, e não do meu, porque eu acabei de ser coach no último acampamento agora. E teve uma coisa que me marcou muito nesse último, que foi que eu sinto que eu aprendi a trabalhar em grupo. E é uma característica, acho que, do ecossistema em qualquer oportunidade que seja, saber compartilhar suas ideias com as pessoas e ter essa interação colaborativa, assim. Foi uma coisa que me marcou bastante. Uma trapaça justa, eu vou considerar que você estava nesse camp também, apesar de não como a sua primeira vez no acampamento, mas conta, conta. Obrigada, Bia. Agora a outra Bia, conte pra nós, Bia. É, Nossa, é porque o meu camp foi há muito tempo atrás, né? Então foi em 2019. Mas eu lembro que, assim, muito das conexões, eu acho que foi algo pequeno, assim, que pareceu pequeno, mas eu lembro que eu conversei com uma estudante da Venezuela e algo que, assim, eu estava estudando muito naquela época era sobre o sistema carcerário, então, tipo, a gente conversou muito sobre as desigualdades entre os dois países e eu acho que no Brasil... A minha câmera tá dando problema para vocês também ou é só para mim? Ela dá uma piscada, mas o áudio tá normal. Então, se você preferir Ah, desligar e beleza. falar com a câmera desligada também. Ah, tranquilo, é porque ela tá meio estranha, mas ok. E a gente conversou muito sobre isso, assim, sobre alguns problemas, também algumas coisas que os nossos países tinham em comum. E eu acho que pra gente que é do Brasil, é muito difícil da gente ter essa conexão com a comunidade latino-americana, eu acho que principalmente por a questão da barreira do idioma. Então, parece que, assim, é uma outra comunidade, sendo que tá todo mundo ali colado, a gente tá fazendo fronteira ali com muitos países da América Latina, a gente podia estar colaborando mais e a gente não é tão integrado na nossa própria região. E eu senti, assim, conversando com ela, a primeira vez, assim, essa integração, de ver as similaridades, porque às vezes a gente olha muito para países como países na Europa, países na América do Norte, países na Ásia, que têm uma taxa de desenvolvimento muito grande, e a gente não olha para a América Latina quais as similaridades que a gente tem. Então, ela tinha vivências, ela tinha uma realidade, ela vivenciava coisas no país dela em que eu também me identificava muito. Então, foi muito legal de ter esse primeiro contato, assim, mais direto e me sentir parte da comunidade latino-americana. Um relato lindíssimo, Bia. Achei muito chique falar da integração com o resto da América Latina, porque às vezes o brasileiro esquece que é latino, então espaços assim são muito importantes também. E o meu exemplo, cara, depois de dois exemplos assim tão, nossa, profundos, o meu pode até parecer assim mais brincadeira, mas é verdade. Durante o meu camp, uma das pessoas convidadas era uma diretora de cinema que fez um projeto em que ela gravou relatos de meninas de 100 países diferentes e a gente conseguia ver, igual a Bia falou, tipo, essas similaridades e diferenças, esses projetos. E eu falei, né, que eu não sou muito da matemática. Eu sou muito do audiovisual e da comunicação. Então, é um momento que me marcou muito. Eu lembro de procurar depois do projeto, assistir os relatos, foi super especial. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei assim, cara, se ela vier no Brasil e ela quiser filmar um relato, eu já estava assim, não queria nem ser a filmada, eu queria trabalhar na equipe dela. Então, são ambientes muito legais para você conhecer essas pessoas, se conectar com esses projetos. E esses, gente, são só alguns exemplos. Igual a gente falou para vocês, tem mais de 2.000 pessoas na comunidade da Lala, e cada uma dessas experiências é única e mais aproximada de uma ou outra atividade, de uma ou outra iniciativa. Então, entrar nesse ecossistema é maravilhoso para conhecer essas histórias também. Puxando a sardinha pro meu lado, né? Porque aquelas histórias que aparecem no Instagram da pessoa da comunidade é o tipo de comunicações que faz. Então, confiram lá no site também, no blog, as histórias da nossa comunidade para saberem mais. E agora, vamos continuar aqui. Como eu disse, tal qual um artista que voltou das cinzas, fizemos um comeback de outros modelos de acampamento e a gente gostaria de apresentar para vocês as similaridades e diferenças. Bem, primeiro eu acho importantíssimo dizer que o currículo e o resultado de participar dos acampamentos é o mesmo. Então, se você por algum motivo não pode participar de um ou de outro, não se sinta pior ou não sinta que a sua experiência vai ser defasada, porque não vai ser, o currículo é o mesmo e as oportunidades que você vai ter no ecossistema depois também são os mesmos. Nessa temporada, os acampamentos virtuais são oferecidos nas 3 línguas que oferecemos, português, espanhol e inglês, enquanto os presenciais vão ser apenas em espanhol e inglês, lá em Medellín, na Colômbia.
Os virtuais duram 5 dias, enquanto os presenciais duram 7. E é importante dizer que as sessões do acampamento, elas ocorrem no período de férias, exatamente porque elas ocorrem de manhã e de tarde. Então, a gente quer a sua completa atenção. Então, a gente prefere que vocês estejam de férias para ter o tempinho. E, muito, muito importante, as ajudas financeiras que a gente discutiu numa das reuniões passadas estão inclusas nos 2 tipos de acampamento. Essa ajuda financeira é baseada em necessidade, a gente vai falar um pouquinho mais para frente para relembrar também, mas fiquem tranquilos, a gente tem essa oportunidade nos 2 formatos. E algo super legal é que dentro do acampamento virtual, eu assim, né, novamente, eu participei de um, então talvez eu defenda eles, mas você tem a oportunidade de encontrar um grupo muito diverso, porque como a gente está no computador, dá para conectar uma galera, tipo, de cada ponta do Brasil, da América Latina, todo mundo juntinho na tela. Enquanto que, se você for no presencial, você vai poder viajar também para a Colômbia. Então, os 2 têm maravilhas embutidas ali quando vocês forem escolher para qual aplicar. A gente quer que vocês tenham tudo isso em mente. A gente tem mais vagas disponíveis para os virtuais nesse momento. E é muito importante, gente, muito importante. Aquela assim, né? A sirene de grave do Choquei. O acampamento virtual, as inscrições vão até dia 20 de fevereiro, mas o presencial acaba dia 8 de fevereiro. Então, atenção, você pode se inscrever para os 2 formatos, você só vai ser aceito em um acampamento, mas você pode se inscrever para os 2, mas se você quiser se inscrever para os 2, lembra que vai acabar no dia 8 de fevereiro, porque os presenciais acabam no dia 8 de fevereiro. Porém, se você for só se inscrever para o virtual, você tem até dia 20 para fazer tudinho. E as informações sobre os acampamentos em si, aqui na tela, como vai ter a gravação, gente, não vou ler data por data, para não me confundir, mas a gente tem aqui na tela todas as datas dos acampamentos virtuais e dos acampamentos presenciais com a localidade, e a gente repetindo, você pode se candidatar para mais uma opção e você vai participar só de um. Então, você pode se inscrever para 2 presenciais e um virtual, 2 virtuais, todas essas combinações, mas no final você vai participar de um deles. E agora, o assunto da reunião, aquilo que a gente chegou aqui para falar. Tudo isso foi apenas um suspense, mas também uma revisão do que já foi dito. Mas a gente quer falar para vocês sobre o fato de que os acampamentos, por mais que a gente faça toda essa beleza, essa propaganda, eles são só a porta de entrada de muitas outras oportunidades que vocês vão ter, o que é muito especial nessa comunidade. Então, vocês já estão olhando aí na tela algumas iniciativas escritas e a gente... Calme lá que a gente vai entrar em detalhe sim, mas é muito importante reforçar isso. Os acampamentos, eles são, tipo, o primeiro passinho de vocês dentro da Lala. Então, vocês participam lá dos dias, são maravilhosos todos eles. Você vai fazer, tipo, atividades muito massas, conhecer gente muito legal. E aí, tipo, no seu último dia de acampamento, vai chegar uma galera lá e vai falar, então, este é só o começo. Mas vocês já estarão preparados, porque vocês vieram a esta reunião e vocês já terão todos os spoilers que a galera vai estar aprendendo só naquela hora. O nosso ecossistema tem mais de 5.000 horas e 25 oportunidades de desenvolvimento profissional e pessoal. Muitas horas, galera. Vocês não precisam fazer tudo de uma vez, mas a gente gosta de variedade e de atender todos aqueles nossos públicos. O cara que quer ser astronauta e eu que gosto de filmar uns filmes, assim. Então, sim, é a minha carinha. Não fui eu que fiz o slide. Então, não é preferência, eu juro. Dentro das oportunidades de desenvolvimento, a gente tem programas de mentoria, estágios com a Lali, com organizações parceiras, clubes de alunos, acompanhamento de candidatura para bolsas no exterior, tudo isso. É importante reforçar que dentro dessas oportunidades, a gente tem oportunidades voluntárias, então a gente vai citar alguns dos programas voluntários que a gente tem, ou seja, que você se inscreve porque você curte aquela iniciativa, para ajudar no seu currículo, tudo isso, mas a gente também tem oportunidades pagas, que são os estágios com a Lala e com organizações parceiras, então, tipo, que você vai trabalhar, tipo, um estagiário, mas você vai receber porque você está trabalhando. E a gente também tem oportunidade de bolsas com parceiros. Tem 2 universidades particulares no Brasil, uma em São Paulo e uma em Minas, que oferecem bolsas de 100%, que são exclusivas para alunos da Lala. Então, tipo, você faz um processo seletivo, mas é só para a galera da Lala, então já reduz bastante, tipo, dos milhões que poderiam ser dentro do Brasil. E uma das oportunidades que a gente reforçou aqui também é a academia. Não é academia de levantar peso, é como se fosse uma continuação do seu acampamento, que é um programa de 3 meses presencial lá na Colômbia, que a gente vai ter mais notícias em breve, mas em que você vai ter essa oportunidade de combinar um plano de estudos acadêmico com a liderança, como se fosse tipo um puxadinho do seu acampamento, um plus, para você colocar em prática tudo que você aprendeu.
E é assim que funciona o seu caminhozinho na Lala. Você vai lá no acampamento, presencial ou virtual, e entra para o ecossistema. E esse ecossistema é tanto esse ecossistema de oportunidades que a gente citou, mas também numa noção de comunidade, sabe? Amigos, gente com quem você pode trabalhar, apoio, crescimento, organizações parceiras, a galera que é parceira também. Então, assim, é um espaço de muitíssimo crescimento. Antes de eu falar do perfil dos candidatos da Lala, que vocês provavelmente já sabem, vou tirar alguns minutinhos antes da gente continuar e depois ir para a pergunta, bem rapidinho, para citar algumas das oportunidades que existem dentro do nosso ecossistema. Bia e Bia, citem também, comentem as que vocês participaram. Mas, como eu falei, a gente tem vários tipos de oportunidade. E eu acho importante citar como esse ecossistema é... Isso, ó, a Bianca botou as informações ali, ó. Ou, gente, informações oficiais, chequem no chat. Eu tô aqui para conversar, eu sou do time de comunicação. Biancas estão aqui para trazer fatos. Mas acho super legal evidenciar que o ecossistema, ele surge com e para os alunos. Todo mundo que é lá líder da Lala tem suas opiniões e suas sugestões e a gente gosta de escutar. Porque muita gente participava dos acampamentos da Lala e saía, tipo, super motivado. Nossa, eu vou transformar o mundo. E vai mesmo, gente. Mas aí, tipo, você saía, tava naquele ambiente que todo mundo queria transformar o mundo, e aí você saía e ficava, tá, e agora? Para onde eu vou? O que eu faço? E foi assim que surgiu o ecossistema, como uma forma da gente ajudar os lá líderes a passarem pelos diversos desafios que eles passam nessa fase da vida, sejam esses desafios acadêmicos, como entrar na faculdade, ou fazer um curso técnico, ou ir estudar no exterior, sejam eles da oportunidade do primeiro emprego, então um estágio que, gente, eu digo para vocês, o primeiro emprego é difícil, porque você tem um currículo que tem zero experiência, então é um ambiente super legal para você adquirir essa experiência também, seja oportunidades para trabalho voluntário em áreas que você gosta muito de atuar, seja oportunidades de bolsa para desenvolvimento de projetos. Então, é importante dizer que esse ecossistema ele é vivo. Então, tem muita coisa aqui que é sugerida e desenvolvida pelos líderes e que vocês também, futuros líderes, poderão sugerir. Então, a gente vai citar algumas coisas aqui, mas se por algum motivo você falar, pô, tá faltando o programa tal, já se inscreve, que aí depois que você sair do seu acampamento, você já manda assim um e-mail para lá. Gostaria de sugerir, e você sugere para a gente a iniciativa, e com certeza essa sugestão será avaliada e incluída no nosso ecossistema. Posso citar para vocês um programa do qual eu participei como voluntária, e depois, agora que eu trabalho no estágio de comunicações, eu, tipo, gerencio a galera, assim, dou uma olhadinha como tá, que é o time de contação de histórias. Em português não fica tão chique, mas em inglês é storytelling. A gente sabe que tem muita gente dentro da comunidade que tem histórias muito massas. Então, a gente pega essas histórias, entrevista essa galera e publica para que todo mundo tenha acesso, porque com a quantidade de gente que tem, é difícil todo mundo se conhecer. Então, isso inclui pais, parceiros, doadores, lá líderes. Então, é um espaço super legal para crescer quanto a isso. E eu era editora nesse time e agora eu gerencio a galera. Bias e Bias, se vocês puderem citar uma das oportunidades que vocês participaram dentro do ecossistema, falar um pouquinho o que que é e o que que você fazia lá dentro, fiquem à vontade. Temos alguns minutinhos antes das perguntas. Bia Santoni, pode ir. Ok, obrigada, Bia Vasconcelos. Só para abrir um parênteses, gente, é super engraçado quando a gente vai conversar no grupo, porque ela manda alguma coisa, eu sempre acho que sou eu, porque está escrito Bianca. Mas, enfim, das oportunidades que eu participei no ecossistema, até agora eu participo do programa de embaixadores, né? Acho que disso vocês pegaram lá no começo. E eu também fui um staff, né, dos últimos acampamentos. Eu era coach, eu fui coach de mídias sociais, inclusive, aí para puxar um pouco o meu saco, se vocês quiserem entrar no Insta do camp que eu fiz, que também foi um camp online, que foi maravilhoso, foi o VLB31, eu fiz várias coisas legais lá. E por isso, por enquanto, assim, eu participei nisso, mas já estou organizando as coisas que eu quero fazer na próxima temporada. É que é tanta oportunidade, né? Tem que fazer a listinha para cada temporada você decidir o que você quer fazer também. Bia, você vai querer comentar ou eu posso continuar para que a gente tenha tempinho para perguntas também? Eu posso falar. A oportunidade que eu participei foi a academia, né, que a Ju mencionou. Então, a academia, a gente só teve o programa piloto, que ocorreu em 2020, assim, a gente não chegou a concluir presencialmente, porque a gente começou em fevereiro, então logo depois começou a pandemia e teve que vir todo mundo embora. Mas, assim, foi uma oportunidade muito legal, eu passei pelo menos um mês lá em Medellín, então foi muito legal porque a gente teve toda essa integração, toda essa troca,
essa vivência. Então, foi a primeira vez, eu ainda era menor de idade, eu tinha 17 anos. Então, eu fui para a Colômbia para poder viver essa experiência. E, assim, eu acho que me transformou muito, assim. Eu acho que eu amadureci muito também com essa experiência. Fiz processo de arrecadação de fundos para poder ir para a academia também. Então, acabou que, assim, foi um processo que eu gosto de dizer que a academia, para mim, ela não começou em fevereiro de 2020. Ela começou em setembro, que foi quando eu fui aceita, em setembro de 2019, que eu comecei uma jornada de arrecadação de fundos para poder arrecadar 15 mil reais para poder participar, um dinheiro que eu não tinha, que a minha família não tinha, e eu consegui, assim, pagar esse valor até fevereiro para poder participar. Muito obrigada, Bia. Importante dizer, bom que a Bia citou, que aí eu lembrei. A única oportunidade dentro do nosso ecossistema que é paga é a academia. Todo o restante que a gente falou, você passa por um processo de inscrição, lógico, porque tem muita gente, mas o trabalho voluntário, o estágio, a busca por bolsas, eles não são pagos. Então, os únicos programas que são pagos são os acampamentos e a academia, e todos eles têm o apoio financeiro. Como a gente disse, 90% da galera tem algum tipo de apoio financeiro, seja ele 100% de bolsa, seja ele apoio na arrecadação de fundos. Então, fiquem tranquilos com isso. Eu gosto de falar, mas gosto de repetir, mas é muito importante que a nossa prioridade é sempre o acesso. E aí, eu gostaria que as Bias, as minhas responsáveis aqui por recursos, colocassem no chat depois o link para a página do ecossistema no nosso site, porque lá vocês podem ver todas as oportunidades que nesse momento estão disponíveis dentro do ecossistema para vocês darem uma olhada. Provavelmente, depois que vocês participarem dos acampamentos, a gente já vai ter mais coisa e vocês também receberão mais material exclusivo para os lá líderes pelo e-mail. Mas, por enquanto, a gente tem essas aí para vocês irem dar uma olhada, ver o que vocês gostam, as coisas que vocês querem fazer no futuro já. Mas de forma bem resumida, mais exemplificada, este é o nosso ecossistema. Então, eu vou brevemente passar pelos últimos slides de recordação para a gente ir só para perguntas. Lembrando, as perguntas podem ser sobre os outros dias também de apresentação, dúvidas gerais sobre a Lala, mas também sobre o ecossistema. O perfil dos candidatos, se vocês estão aqui, meus queridos, eu tenho certeza que vocês já bisoiaram tudo, já são assim, mas você tem que ter entre 14 e 20 anos não sei se é a palavra, né? Mas no dia 19 de junho, você tem que ter 14 a 20. Você tem que ser entusiasmado pela mudança social e pelo impacto, ter iniciativa para levar esse impacto para a comunidade da qual você faz parte, potencial de liderança, paixão por aprender e crescer, amor pela missão da Lala também, porque a gente gosta de gente que acredita no que a gente acredita também, de transformar a América Latina, e querer liderar essa mudança junto com a gente. Importante dizer, quando a gente fala iniciativa para levar impacto, entusiasmo para mudanças sociais, não necessariamente você tem que ter um projeto montado ou já fazer parte de outras instituições. Se você já tem esse interesse, a gente já está muito interessado em você, porque talvez a Lala seja esse espaço para você criar esses projetos, essa transformação. Novamente, bem rápido, pela área financeira, a Lala conta com um fundo para bolsas, que é determinado de acordo com necessidade. Ou seja, quando vocês fizerem a inscrição, vai ter um formulário de ajuda, um formulário de perguntas socioeconômicas. Quem aqui já fez Enem conhece. A pergunta quantas geladeiras tem na sua casa, quantos banheiros, tem televisão, a casa é sua? E parecem perguntas aleatórias, mas é para a gente te conhecer e saber qual tipo de apoio você vai precisar durante o processo seletivo. E a gente também tem o treinamento para arrecadação de fundos, que é com a pessoa maravilhosa da Lala, que é a Estela. Vocês conheceram ela em webinars futuros, mas ela é super preocupada nesse acompanhamento de vocês. Vocês terão mentores ajudando vocês a arrecadar esses fundos. Vocês conhecem, né? Porque na época que saem os resultados da Lala, tem bastante gente que faz publicação em rede social sobre isso, então a gente tem essa preocupação também. Muito importante, alguns outros pontos aqui, né? Que é essa parte da contribuição pessoal. Então, a galera que tem condição de pagar para participar do acampamento, paga também, seja esse pagar a porcentagem que ela puder. Então, tipo, a contribuição pessoal não vai interferir nas finanças da sua família, nas suas finanças pessoais, a gente tem essa preocupação de avaliar. E também patrocínios. Algumas instituições, tipo a escola ou algum projeto social do que você faz parte, também pode ficar responsável por fazer esse pagamento. E os custos. Os camps virtuais são $500. Novamente, galera, não se assustem com os números. A gente já falou aqui do apoio e eu juro para vocês que 90% da galera vem com ajuda financeira. E o acampamento presencial é o triplo do valor, porque inclui hospedagem, alimentação, seguro viagem, o material que vai usar. E como a gente falou para vocês, ambos têm suas
seus pontos fortes, que vão apelar mais para um tipo de público, mas estão aqui todas as informações. Os próximos passos, como vocês bem sabem, vocês já descobriram, né? Já vieram a semana inteira aqui, descobriram mais sobre a Laula, sobre os acampamentos, conheceram através desses eventos informativos, e se vocês se inscreveram, vocês também fazem parte da La Lista, eu acho. Se não, já aponte o seu celular para esse QR Code, que é chique. Eu acho isso muito chique. Para você receber essas atualizações sempre na nossa La Lista, que é uma lista de e-mails. Não tem spam, eu que sou do time de comunicações posso garantir, é só informação mesmo, gente. E depois é se candidatar. As inscrições já começaram no dia 25 de março e vão seguir até dia 20 de fevereiro para os acampamentos virtuais e dia 8 de fevereiro para os acampamentos presenciais. O processo de seleção vai acontecer do fim dessas inscrições, março e abril, e depois, bem-vindos todos vocês para este espaço maravilhoso, para participarem dos acampamentos durante junho, julho e agosto, e depois uma vida inteira de ecossistema. Igual eu citei, cara, vocês vão entrar aqui tendo 14 a 20 anos, mas depois disso, enquanto o ecossistema da Lala for produtivo para você, enquanto for um espaço de crescimento e de desenvolvimento de oportunidades, você pode continuar aqui com a gente. Aqui, muito importante, se inscreva, é só acessar o site, vai ter um banner assim bem na sua cara quando você abre o site para você clicar e se inscrever, mas já garante aí para começar, para dar tempo. E agora, a melhor hora de todas, nós temos 25 minutos para perguntas. Então, suas perguntas podem ser, gente, literalmente sobre qualquer coisa. Se você ouviu algo específico e tem uma pergunta sobre esse ponto, ou se você tem pergunta sobre a Lala, sobre o ecossistema, fiquem à vontade. O espaço está aberto, tanto para vocês perguntarem abrindo o microfone, não precisa abrir a câmera se não quiser também, ou também pelo chat. Então, estamos por aqui aguardando vocês. A Laura levantou a mão. Pode ir, Laura. Oi, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Então, sim. Então, eu tenho duas perguntas. A primeira, quando vai ser disponibilizada a gravação das chamadas? Que eu não lembro agora. Perfeito. Bia, conte Amanhã, amanhã a gente está planejando mandar tudo em conjunto, assim, para vocês. Então, amanhã, pela manhã ou pela tarde, a gente vai mandar por e-mail, tá bom? Aí a gente vai compilar os links, vai mandar pela La Lista. Então, é por isso que é importante vocês se inscreverem para vocês receberem as gravações. E, assim, vocês podem revisitar as gravações sempre que vocês quiserem. E se vocês tiverem mais dúvidas durante o processo, a gente vai estar liberando lá no nosso Instagram. Por isso também é muito importante seguir o Instagram, horários de office hours, que são momentos em que vocês podem marcar e também participar para tirar dúvidas e tudo mais do processo seletivo. Então, às vezes, vocês estão começando o processo seletivo agora e vocês não têm nenhuma dúvida. Aí chega ou vocês têm algumas dúvidas específicas, mas aí vocês começam a preencher o formulário de inscrição. Aí pipoca uma dúvida na cabeça e vocês ficam tipo, como é que eu vou tirar essa dúvida? É importante também vir nesses momentos. Mas as gravações a gente manda para vocês amanhã, no máximo sábado, a gente vai mandar. E algo bem legal sobre essas horas de atendimento que a Bia citou, algo que eu sugeriria de vocês fazerem, iniciem as suas inscrições, e aí com a dúvida na cabeça ali, na sua tela também, vão nessas horas de atendimento, porque a gente pode acompanhar vocês enquanto vocês fazem a inscrição. Então, vocês estão lá digitando, e a gente está lá disponível, porque acho que vai ser 1 hora em que a gente fica lá de plantão, literalmente. Então, você pode chegar lá, fazer pergunta, sair, voltar, ou ficar com a gente 1 hora também. Então, se vocês quiserem começar para poder acompanhar, fiquem à vontade. Você tem outra pergunta, Laura? Eu tenho uma pergunta, vamos supor assim. Eu estou me inscrevendo para o camp em inglês, mas a minha avaliação, tipo, meus textos, a minha aplicação, ela é vista, tipo, por pessoas que falam português ou é em geral, assim? Eu tenho muito essa dúvida, assim, porque às vezes no inglês a gente dá umas erradas, mas que em português faz um pouco de sentido, mas que daí, entendendo, eu fico, se alguém for bem, não entender nada. Uma pergunta justíssima. Como você já deve ter percebido, todos os textos e vídeos são feitos no idioma do formulário que você escolhe. Então, se você escolher o formulário em português, vai ser tudo em português, em inglês, tudo em inglês. E não tem como eu te dar certeza, porque dentro do time de admissões, a gente tem gente que fala português, gente que fala espanhol, gente que fala inglês, gente que fala as 3, gente que fala 2.
Então, assim, não se preocupa se for, tipo, você não precisa ter uma fluência 100%. Meu Deus, eu tenho certeza que na minha inscrição, que foi em inglês, deve ter tido algumas palavras ali que hoje em dia, se eu olhasse, eu ia falar, caraca, esse spelling aqui tá um pouco errado. Mas, assim, garantindo o entendimento da sua resposta é o que mais importa, que é também o que a gente indica quando a galera pergunta, será que eu deveria participar em inglês, em português? A gente gosta de dizer para vocês participarem daquilo que vocês se sentem confortável, porque vão ser 5 ou 7 dias, e tudo vai ser feito naquela língua. Novamente, não precisa de 100% de fluência. Se você estiver lá e, meu Deus, eu só sei essa expressão em português, você pode falar, a galera vai entender, é um ambiente super saudável por isso. Mas a gente indica que vocês fiquem confortáveis nesse idioma. Mas pode ficar tranquilo, se dá para entender, tá tudo certo. Era isso, muito obrigada, gente. Obrigada, Laura. Se tiver mais pergunta depois, pode fazer. Agora, a mãozinha da Maria está levantada. Eu já ia chamar de Madu, já. Eu acho que eu tenho intimidade, gente. Acabei de conhecer você, já tô assim, uau, Madu. Pode ir lá, Maria. Oi, inclusive eu amo que me chamem de Madu. É, uma pergunta, quando a gente for preencher o formulário, vai ser de acordo com a língua que a gente escolher, né? Por exemplo, se eu escolher espanhol, eu vou ter que responder ele todo em espanhol. É isso? E como funciona o apoio financeiro que eu não entendi direito? Perfeito. Acho que eu vou dar o geralzão, aí Bia e Bia, se quiserem complementar, fiquem à vontade para falar, tipo, da arrecadação de fundos, tipo, a Bia Vasconcelos, que eu sei que já fez também. Mas é assim, quando você começa a inscrição, um dos formulários que você vai preencher é um formulário socioeconômico. Aí dentro dele você vai responder perguntas de renda per capita, de como é a sua condição de vida, o lugar que você mora, para que a gente tenha uma ideia geral da sua realidade financeira, para saber o quanto você poderia contribuir com esse valor e o quanto não. Porque a gente não quer comprometer a vida financeira de ninguém para participar, e é por isso que a maioria da galera recebe algum tipo de apoio financeiro. Essa primeira avaliação é assim. Aí, quando você recebe a sua carta de aceitação chiquérrima no seu e-mail, vem lá o valor que você recebeu de bolsa e o valor que você vai ter que pagar. E aí começa a segunda parte do processo, que é a arrecadação de fundos. Tipo assim, se você recebeu uma bolsa e, pô, esse valor tá ótimo, eu consigo pagar esse valor, aí resolvido. Se você acha que você ainda não tem a condição financeira para pagar aquele valor que ficou, você pode também começar a arrecadação de fundos, e aí você se inscreve no programa de arrecadação de fundos e você tem mentoria para te ajudar a fazer isso, a galera para te ajudar a montar o post do Instagram, a saber para quem pedir, como pedir. E aí, Bias e Bias, podem dar o relato. Acho que a Bia já fez, né? Se você quiser contar, Bia. Eu falando Bia. Mas a Vasconcelos eu sei que fez. Assim, o processo de arrecadação, a Lala tem sempre essa preocupação de, assim, liberar os resultados o quanto antes possível para os alunos conseguirem fazer o processo de arrecadação e arrecadar tranquilamente. Então, assim, pelos campos virtuais eles serem mais baratos, a gente tem histórico de alunos que em poucos dias, assim, menos de uma semana, conseguiram arrecadar os valores. Então, tem gente que utiliza diferentes estratégias, assim, eu utilizei abordagens diferentes. Então, eu vendi brigadeiro na escola, vendi sanduíche, arrecadei objetos de amigos e tudo mais, fiz brechó, fiz a vaquinha virtual. Então, assim, foi um processo também muito enriquecedor, porque você aprende a, tipo, contar a tua história, convencer as pessoas a doarem ali para tua causa, para te ajudar. Então, é muito legal por isso, assim, é um crescimento muito grande, essa maturidade, assim, de você querer tanto alguma coisa e você se desafiar nesse ponto de arrecadar fundos. Não vou dizer que é fácil, assim, não é um processo fácil, mas é um processo que te agrega muito, sabe? É algo que não é algo que você vai fazer, acabou, aí você participou, você teve aquela oportunidade. Mas é algo que depois é uma experiência que você tem, assim, tipo, eu já contei essa história de que eu tive que arrecadar 15 mil reais em entrevista de emprego. Eu fiz entrevista de emprego no meu antigo emprego, fiz entrevista de emprego e falei essa história, tipo, como um dos maiores desafios que eu tive na minha vida de arrecadar 15 mil reais em 5 meses. Então, tipo, foi algo difícil, mas que é possível fazer. E, assim, a gente tem hoje em dia, na época em que eu participei, a gente não tinha de forma estruturada o programa de arrecadação de fundos. Então, hoje em dia, a gente tem um programa estruturado para poder mentorar vocês, para dar todo esse suporte. Então, assim, várias dessas ideias, vender coisa na escola, como que fazer, como que vende vender, né, entre aspas,
a sua própria história, a tua realidade ali, como vender seu peixe, né, como a gente utiliza essa expressão. Eu aprendi muito com dicas assim que as pessoas da Lala me davam na época de forma um pouco mais informal, assim. E hoje em dia a gente tem um programa todo mais estruturado para acompanhar vocês nesse processo. Muito obrigada pelo relato. E Maria, Madu, né? Agora que eu sou íntima. Manda depois um e-mail lá para o info@somoslala, que aí a gente pode compartilhar com você o Notion da equipe de apoio financeiro da Lala, que aí tem todas essas informações detalhadas, tipo, e se eu não conseguir o valor X, e renegociação, a gente tem todas essas informações para te repassar também. Se você preferir ter acesso a essas informações, o que eu recomendaria? Ter acesso a essas informações depois da sua aprovação, que aí você recebe a informação e já pode agir. Pode ser também, tipo, depois que você receber sua cartinha, você manda um e-mail para a gente, mas a gente tem essas informações disponíveis também para compartilhar. Certinho? Certinho, só mais uma pergunta. Então, por exemplo, se eu for me inscrever de espanhol, eu posso também me inscrever no de inglês? Sim, se eu não me engano, lá no formulário de inscrição você escolhe 3 datas / modelos. Então, você pode se inscrever, tipo, um em inglês, um em espanhol e um em português, em diferentes modelos. Novamente, você só vai ser escolhido para participar de um, mas você poderá se inscrever em mais de um. A Bia levantou. Bia, você tem um comentário sobre essa pergunta? Obrigada. Por nada. Sim, porque eu acho que é uma coisa super pertinente que dá para se inscrever em mais de um idioma. Foi o que eu fiz. Eu me inscrevi num camp em português e num camp em inglês. Eu terminei atendendo no inglês. E aí, se você escolher camps de línguas diferentes, você pode escrever o formulário na que você preferir. Então, por exemplo, como é o seu interesse em se inscrever num camp em espanhol e um em outro idioma, você escolhe daí qual você se sente mais confortável para fazer o texto e as outras perguntas. Mas é interessante. Na entrevista também, daí, você pode escolher qual idioma você quer conduzir. É bem flexível nesse sentido. Vinha com dados, gente. Eu adoro os dados. Realmente, não é sarcasmo, é verdade pura e verdadeira. Eu fico assim, meu Deus, esse pessoal sabe. Acreditem nesse pessoal, eles têm informação. Deixa eu ver aqui. Milara, só um segundinho que o Vini fez uma pergunta aqui no chat e a gente esqueceu de ler, a gente só escutando. Mas ele perguntou sobre a experiência dos campos presenciais. Primeiríssimo, é importante relembrar que é um comeback de algo que acontecia antes da pandemia. Então, tal qual os acampamentos virtuais foram remodelados, tipo, conteúdo, e vão sempre evoluindo, o presencial também é assim. Certamente, depois que você for aprovado, na sua cartinha vai ter a descrição, tipo, da rotina do dia a dia, vocês recebem todos os materiais depois da aprovação, tipo, literalmente uma cartilha, assim. No dia tal, faremos estas coisas, tanana. É bem legal, eu ainda guardo os documentos da minha época. Mas, como eu disse, o currículo é o mesmo do virtual. Então, é importante dizer que você vai ter essas experiências de contar a sua história para a galera que está lá com você, ouvir as histórias deles, fazer algumas atividades em grupo, assim, para integração. A gente tem visita de líderes em áreas diferentes, igual eu citei a diretora de cinema que foi no meu, também foi um educador, então uma galera que já trabalha nesse meio. Também tem oportunidade de compartilhar os projetos que você faz. São várias atividades em prol de criar essa comunidade que compartilha esses projetos e de melhorar seu eu ia falar storytelling, mas sua contação de histórias e todos esses processos e desenvolvimento de projeto. Se a Bia Vasconcelos quiser citar um pouquinho sobre o dia a dia dela lá quando ela fez, naquela época, naquele passado distante, ela pode também, mas a gente provavelmente vai ter informações mais atualizadas depois da aprovação de vocês para mandar, por causa dessas reformulações. Bia, estás por aí? Pode citar alguns detalhes. Então, até para não dar muito spoiler, e pode ser que muita coisa tenha mudado, assim, porque eu não fiz o camp na Colômbia, eu fiz o meu camp foi no Peru. Então, assim, o que a gente costumava fazer é que a gente tinha, por exemplo, almoços a gente fazia num restaurante local, ou eles compravam pra gente marmitas e tudo mais, e a gente almoçava no local onde a gente estava ficando. Geralmente é algum centro cultural, algum espaço de coworking local, uma universidade, onde a gente tem as sessões. E a gente também ficou hospedado em algum local, com os quartos compartilhados, assim, cada um com sua cama e tudo mais. Se eu não me engano, lá na Colômbia, lá na Lala House, né, Bia? Isso, O prédio da Lala, gente, chiquérrimo. Foi onde a gente ficou durante a academia. Então, assim, a gente fazia atividades em espaços de coworking, centros culturais, restaurantes locais.
E também o prédio ele tem alguns espaços ali de convivência. Então, e os próprios apartamentos, né, eles são bem espaçosos, então os alunos, tipo, eu lembro que o meu apartamento que eu dividia, né, o apartamento que eu dividia com as demais meninas que moravam comigo, que eram umas 6 meninas, era o maior apartamento, né, porque morávamos em 6. Os demais tinham, tipo, em 7. Os demais tinham, tipo, 6, 4 pessoas, assim. Era menos pessoas. Aí a sala era bem grande, aí eu lembro, tipo, tem vídeos da gente na sala, todo mundo dançando, botando música, e todo mundo dançando, fazendo café da manhã lá. Então, tipo assim, o apartamento que a gente dividia lá era meio que a gente reunia todo mundo, e o que ficava no quinto andar também, que era o maior também, tinha uma sala gigante, era onde a gente fazia sessões, reuniões. Então, provavelmente vai ser um pouco disso, assim. E quando a gente tem um camp presencial, eles tendem a mesclar. Então, por exemplo, a gente tem sessões, muitas sessões num espaço, mas aí acaba que algumas atividades, se a gente vai visitar algum projeto ou algo do tipo, a gente faz essa visita lá local. Aí a Lala Sim. leva todo mundo, tem ali a reunião do grupo, né? Como aquela coisa de visita de escola mesmo, Excursão. excursão. Aí eu queria só citar que, por exemplo, tal qual no virtual a gente tem essa visita de líderes de diferentes instituições, no presencial também você tem a oportunidade de encontrar essas instituições do local que você está visitando presencialmente também. A gente não quer dar muito spoiler, mas eu posso te garantir, Vini, que mandou a mensagem, que depois da carta de aprovação você terá todos os spoilers, então, tipo, os documentos com as informações. Não te largaremos sozinhos da Colômbia. Você terá todas as informações antes, durante e depois. Você não será jogado no país. Milara, agora, por favor, fique à vontade. Boa noite, gente. Então, eu queria perguntar que ontem eu acabei não podendo vir na aula, que na verdade era a aula que eu mais queria vir, mas tudo bem. Eu queria saber se vocês têm alguma dica, então, porque eu tô um pouquinho ansiosa e eu não queria esperar até, tipo, vocês mandarem os vídeos para nós. E eu queria saber se vocês têm alguma dica, tipo, pro vídeo e pra redação. Porque, tipo assim, eu tô tendo uns problemas com a redação, mas com o vídeo não. Porque eu acho que eu falo muito melhor em inglês do que eu consigo escrever, e eu não sei por quê, mas tudo bem. Então, se vocês tiverem alguma dica que possa me ajudar, que vocês tenham falado ontem, eu agradeceria. Ó, acho que a Bia tem dica para dar também, que ela estava por aqui ontem. Mas uma dica que eu dou, que não é só para essa inscrição, mas para a vida. Tem eu ia falar um software, não sei, tipo o Grammarly, que ele faz correção textual. E eu, pessoalmente, gente, uso isso para tudo. É como ter um dicionário do lado, entendeu? Só para você ter certeza de que a, tipo, questão gramatical tá correta. Aí, o Vini conhece, a galera conhece. Mas só para garantir que você está passando a mensagem que você quer passar, entendeu? Para que a língua não seja uma barreira para expressar aquilo que você está querendo. E uma dica geral sobre o vídeo, você falou que não tem dificuldade para começar, mas algo que eu gosto muito de citar é que eu acho muito divertido, porque, como a gente disse, o que a galera que é lá líder tem em comum é só essa, de verdade, essa iniciativa e vontade para fazer parte da mudança. Porque os vídeos não poderiam ser mais diferentes uns dos outros. Tem uma galera que senta na frente da câmera e conta sua história. E tem gente que faz edições mirabolantes, que se joga de piscina, câmera de cabeça para baixo. E assim, queria de verdade, de coração, dizer para vocês que o formato em si não influencia. Então, se você tá com vontade, cara, de gravar um vídeo psicodélico, sei lá, uma câmera que roda no teto, sabe? Umas coisas inovadoras assim, fique à vontade. Mas se também para contar a sua história você se sente mais confortável, literalmente, tipo, sentadinho, ou se não gravando as coisas e narrando, tipo, saiba que a gente está preocupado com o conteúdo e, lógico, com o jeito que você se expressa também, mas a gente sabe que tem gente que se expressa melhor escrevendo, falando. Então, quanto a formato, essa é a minha dica. Mostre quem você é, tipo, no vídeo, porque eu, pelo menos, achei divertidíssimo fazer. Eu não posso compartilhar o meu vídeo, mas senão eu mandava o link, porque, gente, eu me diverti horrores editando esse vídeo. Mas é isso. Essa é a minha dica para o inglês escrito ao Grammarly. Biancas, fiquem à vontade para dar diquinhas também. Assim, o meu vídeo foi bem simples, assim, só fui eu falando em frente à câmera, eu também não curto muito fazer gravações, assim, de vídeo, então foi bem simples, eu estava bem travada também na época. Mas sobre a redação, assim, eu acho que às vezes, quando a gente fala a palavra redação, a gente pensa naquela redação acadêmica de escola. Então, a essay que a gente pede, essa redação que a gente pede para a Lala, é algo muito livre, assim. O que eu tentei estruturar, na minha época, foi muito
tentar, assim, primeiro apresentar uma ideia de algo que é valioso para mim, sempre falando em primeira pessoa, depois colocar um exemplo prático, alguma coisa, algum projeto, alguma ação que eu fiz na minha vida pessoal ou na minha vida acadêmica, e depois concluir, relacionar isso e falar sobre as minhas vontades. Então, foi algo assim que eu lembro que eu fiz. Então, falei, eu não lembro muito bem o que foi a minha redação, mas assim, foi uma estrutura que eu utilizei e que eu gosto bastante, porque isso me guiou muito, assim, de nortear o meu texto, de primeiro fazer ali uma pequena apresentação dos meus valores, do que eu gosto de fazer, do que é importante para mim, e relacionar isso com as coisas que eu faço na prática. Depois retomar tudo isso junto, como que eu me vejo no futuro, assim, trazer essas perspectivas, né? Porque você ainda vai participar, porque você quer participar da Lala. Então, às vezes, o que que a Lala vai te agregar? O que que vai agregar para essa experiência? Por que que é importante para você? Então, era muito isso que eu pensava. Ó, a outra Bia vai dar o relato, mas não deem também detalhes mínimos, senão a gente tem que começar a vender o curso da redação para passar para a Lala. Mas, Bia, se você quiser falar um pouquinho sobre o modo que você fez também, alguma diquinha. Não, total, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir? É que o meu computador tá dando um pouco de tilt, assim, aí não tá muito legal. Acho que a minha dica é, assim, seja verdadeira com você mesma. Claro que o formato é importante, o jeito que você aborda isso é importante, sim importante, mas o mais importante de tudo é que você esteja falando de uma experiência que é importante para você e que diz muito sobre você. Aqui na Lala a gente costuma falar muito sobre a sua verdade. E a sua verdade é o mais importante de tudo na sua aplicação. E você não precisa contar um fato mirabolante, uma história de superação enorme. Você só precisa contar de uma coisa que seja muito importante na sua vida, uma coisa que representa muito você. É uma coisa que eu fiz na minha redação. O meu vídeo também foi mega simples, assim, era só eu sentada falando. Mas acho que o mais importante de tudo não é o que você está falando, não é nada disso. É se o que você está falando é realmente você está sendo verdadeira com você mesmo. E acho que é isso a minha dica. Perfeita, porque essa eu acho que é a dica para a inscrição toda. No final, gente, tudo que a gente quer com o processo de inscrição é conhecer você. Então, se você puder, ao máximo, expressar quem você é, tipo, igual a Bia falou, não precisa, tipo, botar coisas mirabolantes ou ficar, meu Deus, não aconteceu nada assim tão grande na minha vida para eu relatar. Pô, eu vou falar de um outro processo seletivo, para não dar spoiler do processo seletivo da Lala, mas eu estava fazendo outro projeto e a gente tinha que falar de alguma liderança que a gente, tipo, se inspirava. Assim, uau! E eu lembro que, tipo assim, a galera trouxe um pessoal super legal, sabe? Líderes de movimentos dos países deles, sei lá, alguém com quem eles já trabalharam, assim, num projeto social. E, pô, a pessoa que eu escolhi foi uma pessoa que, para mim, é muito importante, mas talvez visto de fora, sem se prestar atenção, não fosse algo assim, meu Deus. Porque eu citei a Tia Di, que era uma moça que trabalhava num restaurante do ensino médio que eu estudei, porque eu estudava num colégio interno, e ela era simplesmente a melhor pessoa, porque a gente morava muito longe de casa, então todo mundo morria de saudade. E ela era a maior liderança pra gente nesse quesito, porque ela fazia a gente se sentir em casa. Ela dava brownie de graça pra gente se sentir menos triste de estar longe dos pais da gente. Então, assim, de verdade, a gente só quer entender quem você é. Se a sua liderança for, pô, essa pessoa que transformou as leis deste país, ou se for, tipo, pô, a minha mãe, a gente só quer entender um pouquinho sobre você, entendeu? Então, acho que esse é o mais importante mesmo. Respondemos, Milara? Com certeza, muitíssimo obrigada. Por nada. João, eu estudei num colégio que na época se chamava Escola Sesc de Ensino Médio, lá no Rio. Hoje se chama Polo Educacional Sesc e, infelizmente, agora não é mais uma escola residência. Mas a gente viveu um High School Musical. Não posso mentir para você, foi bem divertido. Mentira! Olá! Viu? Aqui da Laura tem muita gente de lá. Eu tentando dar o relato aqui, ele conhece tudo. Sim, Caraca, eu não esperava por essa. Eu tô muito feliz. Adoro encontrar gente de lá. Que Adoro. bom, pô. Não, vou aquelas. No final, depois que a gente parar a gravação, a gente deixa todo no Instagram aqui para eu saber todo mundo e tal. Mas é isso. Sara, eu já ia falar Sarinha, gente. Eu sou. Por favor, Sara, sua pergunta. Oi. Eu já fiz o meu vídeo, né? Mas eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu sou mais de contar minhas histórias
na parte de escrever, entende? Então, eu me expressei mais de quem eu sou mesmo, ou uma característica minha, pontos fortes, pontos fracos, na minha redação e na parte de cima, porque tem duas perguntas lá, não é verdade? Então, aí no vídeo eu coloquei eu me apresentando novamente e, por exemplo, assim, ó, um vídeo, 2 vídeos que eu juntei de apresentações que eu já tinha feito, coisas que foram muito importantes e que eu já tinha apresentado diversas vezes e que realmente tem tudo uma conexão com o que eu escrevi, com o que eu coloquei também, né? Não foi só isso, mas uma conexão que eu também coloquei na minha redação, na pergunta mais acima, e eu acho que ficou bom. Eu acho não, eu tenho certeza. Arrasou, Sarinha. Esse é o importante, a gente tem que sempre lembrar que o processo de inscrição, ele é o todo. Então, assim, é super legal fazer essas conexões entre as respostas que você coloca, as coisas que você fala, os projetos que você cita em cada um. Então, é super legal esse relato que você deu para todo mundo entender também que é todos esses passinhos. Se seu interesse é escrever, lembra que o vídeo é parte, mas ele não é tudo. Então, arrasa na escrita também, que tá ótimo. Se você tem certeza que seu vídeo tá ótimo, eu também tenho certeza. E eu nem assisti, hein, sabe?